terceira edição do Café com História da Casa da Cultura de Cedro tem a grata satisfação de receber a educadora Regilane Oliveira. Regilane é graduada em Pedagogia pela UVA, Universidade do Vale do Acaraú, e em História pela URCA, Universidade Regional do Cariri, como também em Língua Portuguesa e Literatura pela mesma instituição. A professora em pauta é pós-graduada em História e Geopolítica pelo Instituto São Francisco de Cajazeiras e também pós-graduada em Coordenação Pedagógica pela UFC, Universidade Federal do Ceará, além da sua pós-graduação em Ciências da Educação e Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Vale do Salgado. Regilane é professora da Rede Municipal de Ensino desde 2008 e atualmente está na Secretaria Municipal de Educação, fazendo um significativo trabalho. Ademais, a professora trabalhou no Colégio Estadual Celso Araújo, lecionando História, Sociologia e Filosofia. Trabalhou no projeto Jovem Urbano, na área de Ciências Humanas do IDT, e também no Centro Universitário Vale do Salgado. Certamente, com um riquíssimo currículo, a professora Regilane irá enriquecer o nosso Café com História, abordando hoje sobre o período regencial brasileiro. Sou Regilane, professora da Rede Municipal de Ensino, sou historiadora e viemos aqui hoje falar um pouco sobre o período regencial no Brasil, né? Sabemos que esse período compreende-se do ano de 1831 a 1840, né? Período esse que vai da abdicação de Dom Pedro I à ascensão de Dom Pedro II. Mas, para que nós possamos entender, né, por que o Brasil teve que ser governado por regentes, nós precisamos entender o contexto de, né, por que isso aconteceu. Então, o governo de Dom Pedro I, né, no primeiro reinado, era um governo que já vinha de forma insustentável, em virtude da sua baixa popularidade, a questão do autoritarismo, dos gastos excessivos com os eventos militares, a questão dos confrontos entre brasileiros e portugueses. Então, assim, ele estava um governo insustentável e, com isso, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II, ou seja, o Pedro de Alcântara, ele não podia assumir o trono em virtude da sua menoridade. Ele tinha apenas 5 anos de idade. Com isso, tinha que encontrar um meio legal, né, para que o país, durante esse período, né, fosse governado. Então, daí foi convocado o governo de regência, né, conhecido como governo de transição, porque os regentes só ficariam no governo até Dom Pedro II alcançar sua maioridade, certo? Então, assim, podemos considerar o período regencial como um dos momentos mais turbulentos da história política do nosso país, em virtude, né, das vários movimentos sociais, das revoltas, que envolveu vários grupos, né, na época. Então, assim, como era o governo de regência? Como era que ele era dividido? Ele foi dividido em 2 períodos, a regência trina e a regência una. Dentro da regência trina, nós tivemos vários acontecimentos, né, que ficaram marcados, como a questão da anistia a presos políticos, a questão da criação da Guarda Nacional, que foi que o objetivo maior era para que combatesse, né, aquelas pessoas mais exaltadas, aquelas pessoas que estivessem, né,
tentando, de certa forma, ir contra os ideais do governo. Então, o objetivo da Guarda Nacional era esse. Guarda Nacional, também ficou conhecido como as milícias, certo? E o período também, ele foi dividido por grupos, né? Por grupos políticos. Quais eram esses grupos políticos? Nós tínhamos os restauradores. Quem fazia parte desse grupo? Eram aqueles que defendiam a volta de D. Pedro I ao trono, que após a sua morte, em 1834, esse grupo ele deixou de existir. Não fazia mais sentido, porque o ideal deles era o retorno de D. Pedro I ao trono. Outro grupo eram os grupos moderados, né, que eles defendiam a manutenção da ordem social e econômica. E também tivemos o grupo dos exaltados. O que era que esses grupos defendiam? Eles defendiam uma maior autonomia das províncias no Brasil, certo? E o grupo dos exaltados, ele foi considerado como, sim, que deram o pontapé, ou seja, um dos grupos que contribuíram mais para as revoltas, para os movimentos sociais no Brasil, certo? Então, assim, como nós mesmos já falamos, esse momento foi um momento conturbado, um momento cheio de revoltas, né? De muitos acontecimentos. E dentre as revoltas, né, dentre os acontecimentos que houve nesse período, a gente pode estar citando a questão da cabanagem no Grão-Pará, que é uma revolta popular social. A gente pode estar citando também a questão da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia e também a Balaiada no Maranhão, né? Sabemos que a Balaiada ele foi considerado, né, um dos movimentos mais extensos, né? E o objetivo maior era o quê? Era um levante social, né? Era o grupo das pessoas que reivindicavam melhores condições de vida. Então, assim, esse foi um movimento considerado mais extenso e o objetivo maior era esse, era reivindicar as melhores condições. Então, assim, gente, o período regencial, como nós já citamos, ele foi bastante conturbado, cheio de acontecimentos, e o seu final não poderia ser diferente, né? No ano de 1840, houve a convocação, né, da Assembleia para a ascensão de D. Pedro I, ou seja, antecipação da sua maioridade, né? O objetivo era para que ele fosse coroado, para que ele assumisse o trono. Então, o período regencial, como nós já citamos, ele foi um período relativamente curto, de 9 anos, era um governo transitório, um governo intermediário, né? Então, assim, foi basicamente isso. Se a gente, assim, nós citamos aqui os principais acontecimentos, certo? E a gente espera ter contribuído, né? Que essas aulas elas possam estar chegando aos nossos alunos e para que eles possam estar aproveitando da melhor forma possível. Um abraço.